Om Sadashivasamarambham Shankaracharyamadhyaman Asmadacharyaparyantam Vande Guru Paramparam. Om. Nas 4 classes anteriores, vimos os Purusharthas, que são os objetivos da vida humana. Depois vimos as escrituras, que nos ajudam no cumprimento desses objetivos. E também vimos a infraestrutura escritural, o esquema Varna Ashrama, que é a infraestrutura apresentada pelas escrituras para a busca dos 4 objetivos humanos. Agora, nas próximas sessões, me proponho apresentar o curso de disciplinas prescritas pelas escrituras para o cumprimento desses objetivos. O que vimos anteriormente foi a infraestrutura ou a atmosfera, a condição social e familiar. Isso foi apresentado antes. Mas agora, vamos ver o curso de disciplina prescrito pelas Escrituras para a realização dos objetivos humanos. E quando digo objetivos humanos, isso inclui os 4 objetivos, tanto as realizações materiais quanto as realizações espirituais. Os objetivos materiais, no plural, Dharma, Artha, Kama, e o espiritual. Porque, de acordo com as Escrituras, todas as realizações humanas devem culminar na realização espiritual de moksha. Sem moksha, a vida humana é incompleta. E, portanto, as Escrituras mantêm as realizações materiais como objetivos incidentais e a realização espiritual como o objetivo final e principal da vida. Na verdade, apenas isso dá a sensação de realização no momento da morte. Sem moksha, a sensação total de realização não pode vir. Haverão desejos, haverão arrependimentos, estes estarão lá. Então, mantendo em mente todos os objetivos, especialmente o objetivo espiritual de moksha, as Escrituras prescrevem um curso de disciplina, que geralmente chamamos de sadhana. Sadhana significa um curso de disciplina que empreendemos para atingir um objetivo. O objetivo é chamado de sadhyan. Para atingir o objetivo de sadhyan, adotamos um curso de disciplina chamado sadhana. E quando adotamos a disciplina, somos chamados de sadhakas. Então, as Escrituras querem que nos tornemos sadhakas, que adotam o sadhana para realizar sadhyan. E uma vez que realizamos sadhyan, nos tornaremos siddhas. Sadhaka, através de sadhana, deve atingir sadhyan, tornando-se assim siddha. Sadhaka para siddha é a jornada da vida. Quando digo siddha, não imagine poderes milagrosos. Siddha é aquele que está totalmente confortável consigo mesmo. E todo esse curso de sadhana é amplamente classificado ou dividido em 3 níveis ou segmentos, para conveniência de compreensão e prática. Todo o curso de sadhana é apresentado em 3 níveis, sendo cada nível chamado de yoga. Cada nível sendo chamado de yoga. Na verdade, a própria palavra yoga significa aquilo que conecta os elos, o sadhaka e o sadhyan. Yoga é derivado da raiz yud, para combinar, unir. E unir o quê? O sadhaka, que é o buscador, e o sadhyan, que é o objetivo. Yujyate sadhyena saha sadhakaha yena karanam vibhakti saha sadhana ou sadhanan. E quais são esses 3 níveis de sadhanas ou yogas? O primeiro é chamado de Karma Yoga. O segundo
é chamado de Upasana Yoga. E o terceiro é chamado de Jnana Yoga. Karma mais Upasana mais Jnana. Esses são os 3 níveis. Então, você pode visualizar todo o percurso da disciplina como uma escada de 3 degraus. Uma escada de 3 degraus através da qual você pode subir e alcançar moksha, ou o objetivo final. Agora estudaremos cada um dos yogas, porque esses 3 yogas não são apresentados como métodos alternativos. Isso deve ficar muito, muito claro para um sadhaka. Esses 3 yogas não são apresentados como métodos alternativos ou opcionais. Portanto, não se pode dizer, eu praticarei Karma Yoga, você pratica Upasana Yoga, e os outros que pratiquem Jnana Yoga. Essa abordagem não é a abordagem escritural. De acordo com as escrituras, os 3 passos são importantes, obrigatórios e necessários para todas as pessoas. Assim como quando você sobe uma escada, você tem que pisar em todos os degraus. Você não pode pular nenhum degrau. Você tem que usar todos os degraus se quiser alcançar a meta com segurança e conforto. E, portanto, você tem que necessariamente conhecer os 3 yogas. Também temos que necessariamente recorrer aos 3 yogas. Assim, me proponho a falar de um yoga em cada classe. E então, começarei primeiro com Karma Yoga. Assim, na próxima classe, você já saberá o que vem. Nas classes anteriores, você estava em suspense. Agora não posso manter o suspense. Pelo menos nas próximas 2 sessões, você já sabe qual será o assunto. Karma Yoga, Upasana Yoga e Jnana Yoga. Hoje, vamos lidar com Karma Yoga. Karma Yoga consiste em 2 palavras. É uma palavra composta por 2 palavras. Uma é Karma e a outra é Yoga. A palavra Karma, neste contexto, refere-se à ação adequada, ou ação apropriada. Isto é Karma. E a palavra Yoga significa atitude adequada, ou atitude apropriada. Em sânscrito, Bhavana. Então, em linguagem simples, Karma Yoga nada mais é do que ação adequada, com atitude adequada. Combinados, eles significam Karma Yoga. E agora, temos que entender o que você quer dizer com ação adequada. Todas as ações possíveis para nós são amplamente classificadas em 3 tipos pelas Escrituras. Todas as ações humanas são classificadas em 3 tipos, com base em sua influência espiritual no ser humano. O tipo de influência espiritual que essas ações têm no ser humano. Porque, como eu disse, as Escrituras consideram a personalidade espiritual e o objetivo espiritual como a coisa mais importante, que não podemos ignorar. E, portanto, elas categorizam a ação não com base nos seus benefícios materiais ou na sua influência material, mas as ações são categorizadas com base apenas na sua influência espiritual. E essas 3 categorias são Uttama Karma, aqueles karmas que têm influência espiritual positiva máxima. Isto é Uttama Karmani. E então, Madhyaman é um médio, intermediário. São aquelas ações que têm influência espiritual limitada ou nula. Elas podem ter muitos benefícios materiais, mas não é isso que temos em mente. Elas são chamadas de Madhyaman, com base em sua contribuição espiritual. E o terceiro é Adhama Karmani. São aquelas ações que têm uma contribuição espiritual negativa. Significa aquelas ações que causarão queda espiritual, retrocesso espiritual.
Em vez de progredir, você dá alguns passos para trás espiritualmente. Então, as 3 classes de ações são Uttama, Madhyama e Adhama Karmani. Agora, tentaremos entender o que são esses karmas. O primeiro é Uttama Karmani, também conhecido como Sattvika Karmani. No capítulo 17 da Bhagavad Gita e no capítulo 18 da Bhagavad Gita, Krishna trata desses tópicos de forma elaborada. Uttama Karmani, que também é chamada de Sattvika Karmani, é definido como para Upakara Karmani. São todas aquelas ações que beneficiarão o número máximo de seres. São as ações que você realiza para ajudar os outros, ou para o bem-estar dos outros. Os para Upakara Karmani são muito elogiados em nossas escrituras. Há um verso que diz: Shroyatham karma sarvasvan shrutva chaiva avadhareyathan paropakara punyaya papaya parapedanam. Todos os punya karmas, ou os karmas nobres, ou karmas elevados, são para upakara karmas, que ajudam os outros. Paropakaraya vahantri nadhyaha, paropakaraya guhantri gavaha, paropakaraya phalantri vrikshaha, paropakarartha midhan shariran. Resumindo, Uttama Karmas são aqueles karmas em que você doa mais e recebe menos. E então, quanto mais você doar, quanto mais você ajudar, maior será o seu crescimento. Portanto, nossa cultura é uma cultura de doação, uma cultura dhanam, uma cultura tyagam. Enquanto que a cultura materialista está preocupada em consumir o máximo, em agarrar o máximo. Esses karmas paropakara também são chamados de Nishkama Karmani. Então, as 4 palavras são sinônimas. Uttama Karmani, para Upakara Karmani, Nishkama Karmani e Sattvika Karmani. Eles contribuem para o máximo crescimento espiritual. E agora, a próxima questão é: quais são esses para Upakara Karmani? E as escrituras também nos ajudam a identificar os para Upakara Karmas. Eles são apresentados como o Pancha Mahayagna, os Yagnas quíntuplos. É muito difícil traduzir a palavra Yagnaha, portanto, usarei a palavra Yagnaha. Em todos esses 5 Yagnas, eu estou contribuindo para o bem-estar do mundo. O primeiro Yagna é chamado de Deva Yagna. Este é o primeiro e mais importante para o Upakara Karma. E neste Deva Yagna, que é adoração e oração a Deus, o que devo fazer? Simplesmente fico diante do Senhor na forma de qualquer Ishtadevata e com todo o meu coração faço uma oração. E qual é a oração mais nobre e mais conhecida em nossas escrituras? Swasthi prajavyabhav paripalayantan nyayena margena mahesha go brahmanebhya subhamasthu nityan lokaha samasthaha sukhinaha bhavantu. Uma oração sincera e profunda é a contribuição mais poderosa que ajudará não só toda a humanidade, não só os animais e plantas, mas ela vai também além do plano terrestre, vai para os 14 lokas. Sarve bhavantu sukhinaha, sarve santu niramayaha, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit udhukadbhad bhavet. Quando pronuncio essas orações diante do Senhor, em qualquer idioma, não precisa estar em sânscrito, então estou dando a maior contribuição para a criação. Em qualquer outro serviço,
Eu limito-me apenas a uma área geográfica específica. Nenhum ser humano ou nenhuma instituição pode alcançar todas as áreas da criação. Mas esta oração é a oração mais extensa que beneficiará toda a criação. E, portanto, este é o Paropakara mais extenso e menos caro. Isso é importante. Este é o Paropakaram mais extenso e o menos caro. O gasto é de apenas alguns minutos, algumas palavras e o coração mais sincero. E junto com esta oração, se você oferecer algo ao Senhor, tudo o que você oferecer também será distribuído para toda a criação. Porque Deus não depende de sua velha nota de 5 rúpias, ou de suas bananas de 5 centímetros, ou de um quarto de cânfora. Deus não depende de sua contribuição. Deus tem um fundo chamado Fundo Universal, e Deus é o administrador. Tudo o que você oferecer em qualquer puja, em qualquer abhishekam, nada será desperdiçado. Tudo o que você oferecer será levado pelo Senhor e será distribuído através do Fundo Universal de Deus para todo e cada ser humano, para todo ser vivo, até mesmo plantas e micro-organismos. Então, o seva, ou serviço feito ou oferecido ao Senhor, lembre-se, ele acabará voltando e indo para a humanidade. Hoje em dia as pessoas costumam dizer Manavaseva é Madhavaseva. É um conceito maravilhoso. É declarado por muitas pessoas do serviço social. E às vezes eles até desprezam as pessoas religiosas que estão indo ao templo. Eles acham que têm uma atitude mais santa do que você. Estamos prestando serviço. E essas pessoas estão fazendo puja inútil. Eles pensam assim porque se lembram apenas de um lado da equação. Eles sabem que Manavaseva é Madhavaseva, mas não entendem o outro lado. Madhavaseva, na verdade, é Manavaseva mais extenso, porque quando eu adoro ou ofereço, a adoração alcança toda a humanidade. Portanto, Madhavaseva, ou Devayagnya, é o primeiro e o mais extenso, e o menos caro para o Pakaram. Isso pode ser feito diariamente, porque todo mundo precisa de ajuda todos os dias. E o segundo Yagnya é Pitaru Yagnya. Em cada um deles há também uma expressão de gratidão. Gratidão mais Upakara é Yagnya. Eu expresso minha gratidão ao Senhor pelo que o Senhor me deu. Então, contribuo para a criação. O segundo é Pitru Yagnya, no qual expresso minha gratidão a todos os meus antepassados, que é por causa de quem eu estou aqui. Meus pais contribuíram. Não só me deram a luz, mas também me criaram sem saber se vamos fazer alguma coisa em troca. Não há contrato. Eu gastei 5 lakhs para essa educação e agora você tem que voltar. Não tem contrato. O maior serviço é o dos pais. E se eles conseguem fazer isso, é por causa dos pais dos pais. Em Pitru Yagnya, contribuo para o bem-estar e expresso a minha gratidão a todos os antepassados. Mas você pode perguntar, como você pode chamar isso de Paropakaram? Porque você está se preocupando apenas com os seus antepassados. E nós dizemos, não. Em todo Pitru e Karma, há outra contribuição. Uma contribuição importante. Que é uma contribuição para um fundo especial, por assim dizer. Conhecido como Fundo de Ajuda aos Antepassados. Existe um fundo, por assim dizer. E por que esse fundo de ajuda é necessário? Porque existem muitos ancestrais que não recebem o Shardha, seja porque não têm filhos, ou porque têm filhos que não acreditam em Shardha. E imagine a situação de todos esses ancestrais.
Assim, as escrituras entendem que, especialmente na Kali Yuga, mais descrentes virão e os valores cairão. E, portanto, como fundo de ajuda do primeiro-ministro, nós temos uma oferta. Yeshan namatha napitha namitra nyaithi bandhava te sarve tripti mayantho mayo shristaihi kushodhakai. Existem ancestrais como órfãos, que não recebem contribuição de ninguém. Existem crianças mal agradecidas. E para todos esses ancestrais, deixem minhas oferendas irem. Te sarvetripti mayantho maya utirishthai kushodhakai. Portanto, todos os Pitru Yagnas, sejam eles Shraddhan ou Tarpanan, são outro grande Paropakara-karma, porque os ancestrais também são uma vasta comunidade. É por isso que quando alguém morre, usamos a expressão junte-se à maioria. Então, Pitru Yagna é um agradecimento mais Paropakara. E então, o terceiro Yagna é chamado de Brahma Yagna, onde expresso minha gratidão a todos os rishis que deram os Vedas e outras escrituras secundárias. Brahma aqui significa Veda. Brahma Yagna significa Veda Yagna, no qual eu adoro tanto as escrituras e também os autores das escrituras, os descobridores das escrituras, os rishis, por causa dos quais eu estou desfrutando desta maravilhosa cultura holística. E de que forma vou ajudar esses rishis? Os rishis não precisam de nenhuma ajuda minha, porque eles já são livres. Eles querem espalhar este ensinamento para toda a criação. E quais são as necessidades deles? O que eles precisam fazer? Os rishis têm apenas uma intenção. Eles distribuíram as maravilhosas escrituras. E eles só querem a preservação e propagação deste maravilhoso ensinamento. Tudo o que eu faço para preservar e propagar as escrituras é um grande serviço, porque as escrituras ajudam a humanidade. As escrituras ajudam a humanidade de duas maneiras. O próprio som das escrituras ajuda a humanidade a criar paz. E é por isso que valorizamos Parayanam como um grande sadhana. Quando canto as escrituras em voz alta, o próprio Shabda, o próprio Veda Ghosha, Ghosha significa o quê? Canto alto, purifica a criação. Então, por Shabdhata, as escrituras são úteis. E, portanto, Parayanam se torna Brahma Yagna. Parayanam regular é Brahma Yagna. E o segundo tipo de Yagna é ensinar. É claro, primeiro aprender e depois ensinar o conteúdo das escrituras. O primeiro é apenas cantar, mas o segundo está propagando o ensinamento e é chamado Adhyapanam. O ensino escritural é considerado a melhor forma de Brahma Yagna. Adhyapanam Brahma Yagna Pitru Yagna Sthutarpanan Homo Daivo Bayir Bhautha Mriyagnodhiti Pujanan. As 5 definições de Panchayagna. Adhyapanam Brahma Yagna. E você deve saber que há uma grande diferença entre ensinar e pregar. Pregar é dar um conjunto de discursos dispersos sobre tópicos não relacionados. É uma forma de satsanga, onde alguém compartilha alguns pensamentos, alguns conselhos, algumas histórias, passando algum tempo pronunciando palavras bonitas. Certamente é útil, mas você deve saber que há uma diferença muito grande entre essa pregação e o ensino sistemático na forma de classes. No ensino, há um desenvolvimento, a conexão entre cada tópico, e as ideias são apoiadas através das escrituras, através da lógica e através da experiência. Então, com a ajuda de Shruti,
e o apoio de Yukti Anubhava, quando o ensinamento é apresentado sistematicamente, isso é totalmente diferente de pregação. Pregar é útil, certo? Pode inspirar as pessoas, certo? Mas Brahma Yajna é ensinar. A diferença é como... Suponha que eu jogue alguns tijolos no seu quintal. Sem dúvida você tem muitos tijolos, mas os tijolos jogados não terão qualquer utilidade. Eles devem ser organizados de maneira sistemática. Somente os tijolos bem organizados formarão uma casa na qual você pode viver. Quando dou algumas ideias dispersas através da pregação, eu estou apenas jogando alguns tijolos que não serão diretamente úteis para você. Você terá que reorganizá-los e fazer um ensinamento total. E você não pode organizar os tijolos sozinhos. Você precisará de outra pessoa para ajudá-lo. É necessário um pedreiro. Enquanto que ensinar é como não apenas dar umas ideias, mas organizá-las de uma maneira sistematicamente desenvolvida, para que você tenha uma bela visão, na qual obterá segurança, paz e felicidade. E portanto, Brahma Yajna é muito importante. Anteriormente, este Brahma Yajna estava lá no Gurukula Sampradaya. Este ensinamento foi dado em Gurukula, e hoje em dia está desaparecendo. E se o ensinamento foi revivido até um certo ponto, o crédito vai para Chinmayananda Swamiji e Dayananda Swamiji. Eles trouxeram as escrituras na forma de ensino. Anteriormente existiam discursos. Mesmo agora existem alguns discursos dispersos. E se o ensino existiu, foi num estágio muito menor, mas numa escala muito maior. Como um movimento ensinando as pessoas, tomando-as como estudantes, ministrando aulas e solicitando-lhes que escrevessem notas, depois comparassem as notas, que tirassem dúvidas, quase como um exame universitário. Brahma Yajna é um ensinamento sistemático, porque também é uma ciência que deve ser completamente compreendida por nós. Não é um conjunto de crenças a serem seguidas cegamente. É um conjunto de ensinamentos destinados à compreensão. Então isso é chamado de Brahma Yajna, que também é para o Upakara, porque Vidya Dhanam Sarva Dhanat Pradhanam. Você pode doar de diferentes formas. Pode doar dinheiro, pode fazer diferentes formas de caridade. Mas a melhor instituição de caridade é Vidya Dhanam, Brahma Yajna. É por isso que Krishna disse no final da Gita: quem ensina a Bhagavad Gita, eu o amo mais. Então este é o terceiro Yajna, Brahma Yajna. Aprender e compartilhar o conhecimento das Escrituras. E o quarto Yajna é Manushya Yajna. Todas as formas de serviço social estão sob isso. Administrar orfanatos, ajudar idosos que não têm nenhuma ajuda, construir escolas, construir hospitais, todas as formas de serviço social, que são muito proeminentes atualmente. Eu não preciso explicar Manushya Yajna. Está tudo aí. O problema é que agora as pessoas consideram que Manushya Yajna pode substituir todos os outros Yajnas. Este é o problema da humanidade atual, devido à falta de compreensão adequada. É como dizer que os seres humanos precisam apenas carboidratos. Portanto, Manushya Yajna, ou serviço social, nunca pode substituir os outros Yajnas. Além de Manushya Yajna, temos que cuidar dos outros Yajnas também. Então, o quarto é Manushya Yajna. E o quinto é chamado de Buddha Yajna. Todas as formas de contribuição para todos os seres vivos, diferentes dos seres humanos. Seres vivos não humanos.
Na verdade, não direi seres vivos. Seres. Então, devo lembrar que todos os outros seres vivos também estão contribuindo para a minha vida feliz. E só agora isto está sendo entendido por causa do estudo da ecologia. Uma coisa muito grandiosa, o estudo ambiental. É um grande trabalho. Portanto, devo lembrar-me dos animais, das plantas e das suas contribuições. Assim como eles estão ajudando para a minha sobrevivência, eu também deveria contribuir. Deixe-me lembrar de todas as árvores. Deixe-me ajudá-las a crescer, nutri-las, para que elas façam mangalam para toda a humanidade. Eu também me lembro de todos os rios, lembro da contribuição deles. Se não posso fazer nada pelo rio, pelo menos não quero poluí-los, nem destruí-los. E então essa contribuição, se eu não pude fazer em uma grande escala, posso fazer em pequena escala. Se eu tiver uma planta tussa em casa, pelo menos posso regar ela. Se eu não posso oferecer alimento para todos os animais antes de comer, pelo menos posso colocar um pouco de arroz lá fora. Pode chegar algum pássaro ou algum animal que coma. Isto é a consciência de totalidade. Vaidika significa um cidadão universal, porque ele está consciente não apenas deste mundo, mas ele se lembra de todas as estrelas, dos planetas. No Sandhya-Vandhyanam diário, todos os planetas. Adhityam Tharpayami, Somam Tharpayami, Angaragam Tharpayami. Ele se lembra de todos os planetas, de todo o sistema solar. Esta grande consciência eu deveria ter e deveria contribuir. Isso é chamado de Pancha Mahayagna. Isso também é chamado de Nishkama Karmani, Sattvika Karmani, Uddhama Karmani, Paraupakara Karmani. Esses karmas contribuirão para o quê? Principalmente para o crescimento espiritual. E então, Madhyama Karmani, ou o segundo karma. O segundo conjunto de karma. Ele é Sakama Karmani, também chamado de Rajasa Karmani, também chamado de Para Udhasana Karmani. Para Udhasana Karmani significa aquelas ações nas quais eu ignoro as outras pessoas. Sou indiferente aos outros. Não me preocupo com eles, nem com a existência deles, nem com os problemas deles. Estou incomodado apenas comigo mesmo. O que acontece com eles tanto faz. Portanto, todos esses karmas egoístas são chamados de Sakama Karmas, ou para Udhasana Karmas. Eles irão ajudá-lo em seu bem-estar material, mas eles não contribuem muito para o crescimento espiritual, ou são nulos, limitados. Todos os Kamya Karmas, atividades egoístas, sejam elas ritualísticas ou não ritualísticas, até mesmo ir ao templo e dizer que meu filho seja feliz. Eu não digo que você não deveria fazer isso, mas não fique apenas nisso. Ações com esta atitude são Madhyama Karmani. E então, o terceiro e último é Adhama Karmani, Tamasa Karmani, Nishidha Karmani. Ações proibidas, ações corruptas, ações destrutivas, para Apakara Karmani. Ações nas quais eu me beneficio, mas que são prejudiciais aos outros. E esses karmas não apenas não o ajudam espiritualmente, mas também o derrubarão espiritualmente. Assim, o primeiro leva à elevação espiritual, o segundo leva à estagnação espiritual, e o terceiro leva ao retrocesso espiritual, à queda espiritual. Esses são os 3 karmas introduzidos pelas Escrituras. E as Escrituras dizem que o Karma Yogi é aquele que está tentando mudar a proporção dos karmas, de tal forma que Uttama Karmanis sejam dominantes em nossa vida. Madhyama Karmas sejam menos dominantes. As ações egoístas limitadas.
Mas também precisamos de comida, precisamos de roupas, precisamos de abrigo, nossa família requer dinheiro. Ações egoístas não podem ser totalmente evitadas, mas o que importa é a proporção. Uddhama Karmanis devem ser dominantes, Madhyama Karmanis menos dominantes, e no que diz respeito a Adhama Karmanis, nosso objetivo deve ser zerar. E as escrituras apontam que mesmo alguns Adhama Karmas inevitáveis podem estar presentes, por causa de situações inevitáveis. Eles são chamados de Suna, S-O-N-A. São inevitáveis para Apakara Karmani. Por exemplo, usar inseticidas ou spray SBP. Você está feliz, mas não as baratas. São inevitáveis para Apakara Karmas. Eles podem estar presentes, mas eles também podem ser neutralizados por Uddhama Karmani. Assim, Uddhama Karmas ajudam de duas maneiras. Contribuem para o seu crescimento espiritual e neutralizam o Papam, nascido do inevitável Sunaha. Então, qual o objetivo de um Karma Yogi? Mudar a proporção. Este é o karma adequado. E agora tenho que chegar à atitude correta. Qual é a atitude correta? Qualquer atitude que nasce do entendimento correto. Você nunca poderá desenvolver uma atitude saudável e duradoura a menos que compreenda o princípio. Sempre que faço uma ação, no momento em que realizo a ação, ela se torna parte do universo. Ela saiu das minhas mãos. E uma vez que o karma se tornou parte do universo, todas as leis universais agirão sobre o karma. Porque tudo na criação é influenciado pelas leis do universo. Por exemplo, eu seguro um objeto em minha mão. No momento em que eu abro a minha mão, imediatamente a lei da gravitação assume o controle e esse objeto cai, e às vezes quebra também. Similarmente, no momento em que realizo uma ação, as leis universais assumem e processam o karma. E o karma processado é chamado de phalan. Assim, todo karma é processado pelas leis universais, torna-se phalan e é devolvido a mim. Agora, as escrituras apontam que todas as leis universais são ferramentas nas mãos do Senhor para manter a harmonia da criação. Todas as leis universais são ferramentas nas mãos do Senhor para manter a harmonia da criação. E, portanto, quando digo que as leis estão processando o seu karma, isso significa essencialmente que Deus está processando o karma através da ferramenta de suas próprias leis universais. Ferramentas ou instrumentos. Deus está processando o seu karma através do instrumento das leis universais. Então, você deve saber que esse karma vai para Deus para ser processado e vem do Senhor em forma processada, chamada phalan. No momento em que você conhece esse fato e se lembra dele, todo o karma se torna Ishvara Arpanan. Para um karma yogi iluminado, cada ação é Ishvara Arpanan. Isto é chamado de Ishvara Arpana Bhavana, que nasceu dessa consciência. E quando realizo a ação, tenho Ishvara Arpana Bhavana. E quando recebo o karma processado na forma de phalan, não chamo isso de karma phalan, mas chamo isso de Ishvara Prasada. Porque o que vem de Deus é uma prasada, portanto sagrado, portanto não pode ser rejeitado, portanto não pode ser criticado, portanto prasada. Prasada é sagrada, nunca deveria ser criticada, deveria ser recebida com um senso de realização. Assim, ao agir, Ishvara Arpana Bhavana, e ao receber o resultado, Prasada Bhavana. Isso é chamado de Yogaha. E quando tenho esses dois bhavanas, desfruto de uma mente equânime,
Samatvan Yoga Uchyate. Porque estou entusiasmado com cada ação. Não há aborrecimento, não há trabalho penoso, não há tédio, porque cada ação é uma oferenda ao Senhor. Eu não odeio nenhuma ação. Amo tudo o que faço porque é uma oferenda a Deus. E eu aceito todas as experiências da vida porque são Ishvara Prasada. Isso leva a Samatvan. Samatva Bhavana é o resultado de Ishvararpana Prasada Bhavana. Esses dois juntos levarão a um crescimento espiritual muito, muito rápido, que chamamos de Chitta Shuddhi. E veremos detalhadamente o que é Chitta Shuddhi num contexto posterior. Mas podemos colocar Chitta Shuddhi em uma linguagem simples como: eu entendo que todos os meus problemas na vida não são causados pelo mundo, mas são causados pela minha maneira errada de lidar com o mundo, por causa da minha ignorância. Então, por causa da ignorância, eu lido com o mundo de maneira errada, portanto sofro. Se eu me tornar sábio, eu saberei como lidar com o mundo. O mundo é Nandanavanam, Sampurnam Jagadeva, Nandanavanam. O eu ignorante é o problema, e o eu sábio é a solução. Este diagnóstico é o resultado do Karma Yoga, que também é chamado de Chitta Shuddhi. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.